É impossível, sei lá, uma pessoa ler 100 páginas em 15 minutos lendo todas as palavras de um livro? Será? Será? Esse assunto estava na minha cabeça faz um tempo e a última vez que eu fiz isso, de matutar um assunto na cabeça, foi o vídeo do Digão Rock lendo todos os livros do Harry Potter em 48 horas. Por curiosidade, esse vídeo vai ser mais ou menos igual, mas eu vou falar sobre leitura dinâmica. Mas dessa vez eu vou trazer alguns conceitos e algumas pesquisas aqui. Primeiro, ninguém lê todas as páginas de um livro. Isso sim é impossível para um adulto. Uma criança que está aprendendo a ler que lê todas as palavras de um livro. Há algumas coisas aqui que eu queria falar sobre leitura dinâmica, que leitura dinâmica não significa ler com mais velocidade, e sim usar blocos de leitura para prestar atenção em coisas que importam além daquele bloco, que no caso é a informação. E existem dois pontos desses blocos que eu queria falar, que são os enigramas e as formas de escrita, com o speech rate e a information rate. Eu vou explicar o que é isso. Enigramas pode ser considerado como lista de frequência de palavras, em conjunto. Alguns blocos de palavras costumam aparecer sempre em conjunto de outros blocos de palavras. E esses blocos codificam uma ideia. E por geralmente ser conectivos de ideias, a gente consegue por meio de dados assegurar alguns blocos de palavras que aparecem em todos os nichos de leitura. Passar os olhos pelo texto também é considerado leitura, visto que você precisa decodificar a informação para saber o que não é importante daquilo que você está passando nos olhos. Os enigramas ajudam a gente a ter essa velocidade independente do nicho, já que elas geralmente cobrem uma porcentagem muito alta por milhar. Esses blocos de palavras são tão comuns que você entende eles sem passar por quase nenhum processo cognitivo de pensamento de leitura. O cérebro ele já economiza energia decorando esses padrões linguísticos na escrita e na gramática, principalmente da língua mãe. Isso é muito comum, como por exemplo você está lendo um livro de ficção, você vai para outro livro de ficção e outro livro de ficção, você não sai muito do nicho, você começa a ter uma fluidez muito maior em livros de ficção. Isso para todos os tipos de nicho. Então, por exemplo, através de muita repetição de nichos específicos, você começa a decorar blocos de palavras que só aparecem nesses nichos, para você economizar esforço cognitivo e tempo. Então você já faz leitura dinâmica, só que você não sabe. Outra coisa que eu quero falar é um pouco sobre logogramas. Tudo isso eu vou chegar num ponto no final, tá? Logogramas são basicamente símbolos ou logos que configuram uma ideia através de palavras ou símbolos. O nosso sistema de escrita usa sílabas para formar palavras, para formar ideias. A gente não usa logogramas em si como chinês e japonês e coreano, principalmente japonês com kanji e o chinês com o chinês tradicional. Os japoneses eles usam um símbolo, os chineses também, que configuram uma ideia. Então as sílabas estão ocultas dentro desses símbolos. A pergunta é, eles leriam mais rápido do que, por exemplo, ocidentais, justamente por ter um sistema silábico oculto? Eu já vou chegar nisso. Mas eu preciso falar sobre speech rate e information rate. Agora que eu expliquei sobre enigramas e logogramas e como elas podem afetar a velocidade de leitura em linguagens diferentes, em línguas diferentes, a gente tem que falar como isso funciona com speech rate. Esse estudo aqui juntou 170 pessoas de 17 línguas diferentes, de 9 grupos de famílias de línguas diferentes. Isso aqui foi difícil de falar. Eles analisaram em formato de byte as línguas através de taxas silábicas e dos tons das palavras e o quanto elas passam informação. Calma que eu já vou resumir o que eles fizeram. A gente tem de um lado as sílabas de uma palavra e a informação que essa palavra passa. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, Lucas. Lucas possui 2 sílabas, mas o Lucas configura a ideia de mim. Então, de acordo com mais sílabas, eu posso passar mais ou menos ideias. Eu posso falar Lucas, que só usa 2. Eu posso falar literalmente Lucas, que usa muito, e passar a mesma ideia que sou eu. E nesse estudo você pode ver que o inglês e o francês, eles usam poucas sílabas para passar a mesma ideia. Ou seja, eles precisam de menos esforço para passar a mesma ideia com information rate. Eles usam poucas sílabas. Já o japonês, por exemplo, ele tem uma taxa silábica muito alta para passar a mesma ideia anterior que o francês e o inglês estão passando. O speech rate deles são muito alto, eles precisam de muitas sílabas. Então o esforço cognitivo deles são maiores para falar a mesma ideia central. Eu vou colocar agora um exemplo de como é isso com um exemplo meu. Etimologia é o estudo da origem e evolução das palavras. Etymology is the study of the origin and evolution of words. 語源学は言葉の起源と進化を研究するものです。
Aqui você viu a diferença entre speech rate do português, do inglês e do japonês. Você vê que o japonês usa muita sílaba, é muito esforço cognitivo. Esse estudo compara o speech rate e information rate através da língua falada. Só que com esse estudo a gente não pode ignorar que línguas asiáticas usam logogramas na escrita. Quando um brasileiro lê um texto, os n-gramas que vão surgir geralmente são mais parecidos, eles tendem a ser mais parecidos com línguas próximas que usam o mesmo sistema de escrita. Por exemplo, francês, italiano, espanhol, até alemão, enfim, mesmo sistema de escrita. Já com línguas asiáticas isso fica um pouco mais complicado, porque eles usam logogramas, e esses logogramas possuem sílabas ocultas. Apesar dessas sílabas ocultas existirem, o logograma por si só, o símbolo, já dá a ideia da informação. É como, por exemplo, ao invés de eu escrever Lucas, com L-U-C-A-S, Lucas, eu colocar um bonequinho que é muito parecido comigo. Você bate o olho e sabe que é o Lucas. Você não precisa falar na sua cabeça Lucas enquanto você está lendo, entendeu? Uma coisa para todas as ideias centrais, como por exemplo, carro, não só substantivos, mas no geral, ideias gerais, ideias complexas. Então a língua japonesa não seria igualmente densa quanto o speech rate deles. Eles não precisam falar tantas sílabas para passar uma ideia, porque eles usam logogramas. Então essa ideia não vai ser diluída, ela vai ser condensada. Se o brasileiro costuma ler livros mais difíceis, ele tende a ter também um vocabulário mais difícil, um acervo de vocabulário que diminui muito o uso silábico para passagem de informação. Então, por exemplo, ao invés de eu ler 3 blocos de n-gramas para explicar uma ideia, eu aprendo um conceito que explica toda essa ideia que já foi explicada antes. Geralmente livros, sei lá, de ciências sociais, filosofia, eles são muito assim, né? Então, decorando esses conceitos, você economizaria blocos de n-gramas, entendeu? Só que o japonês e o chinês, ele já é assim por natureza. Ele já possui esse sistema integrado no sistema de escrita deles. Eles são leitores naturalmente rápidos, porque os n-gramas deles já são puramente conceituais. O ponto é, se você lê muito livro difícil, você aprende conceitos e esses conceitos vão reduzir o tanto de n-gramas que vão ser usados para passar a mesma ideia. Se eu for ler, por exemplo, Colin Hoover, não existe conceitos complexos num livro de Colin Hoover. Então, eu vou passar os olhos muito rápido, porque o sistema de escrita nosso, n-gramas, faz a gente decorar alguns blocos que facilita toda a leitura de Colin Hoover, o que faz a leitura de Colin Hoover ser uma leitura fácil. Então daria sim para você ler um livro de 100 páginas da Colin Hoover em 15 minutos, se você quisesse. Você só precisaria ler muitos livros parecidos com os livros da Colin Hoover. E Deus me perdoe. Apesar de você demorar mais para ler um livro de filosofia, no final você está lendo mais palavras que são diluídas em conceitos do que um livro de história normal. Leitura dinâmica todo mundo faz. O que depende é o conteúdo, o nicho que você está lendo com a sua leitura dinâmica. O quão dinâmico é a sua leitura? Quanto contato você tem com aquele nicho? Não são os números de páginas que definem o tamanho de um livro, nem a velocidade que você lê eles, porque a velocidade varia com o conteúdo que está dentro, que é diluído por conceitos que diluem n-gramas. Agora, se eu leio um livro que não dilui n-gramas e só possui n-gramas para passar uma ideia, mesmo que ele tenha 600 páginas, eu vou conseguir ler ele muito mais rápido. E é isso, curte aí, porque deu muito trabalho, ninguém deve estar aqui mais, mas se você tiver, comenta aí. E é isso. Não me segue, porque eu nunca faço conteúdo aqui, eu só falo do que eu quero.